Olá pessoal, eu sou a Isabela do perfil Petição Sem Drama e hoje eu tô aqui no canal do Advogado Indispensável para trazer 3 dicas de como escrever uma boa petição. Bom, a primeira dica, ela se refere à estética da sua petição. Antes de adentrar à escrita realmente da petição, é muito importante você se preocupar com a estética da sua peça. Da mesma forma como quando você vai conversar com alguma autoridade ou conversar com o juiz, você se porta, você coloca uma roupa mais formal, dessa forma deve ser a sua petição. Muitas pessoas usam uma logo que não usam logo na realidade. Simplesmente elas colocam o nome delas numa letra diferente e o número da OAB ali embaixo e pensam que assim tá legal. Entretanto, quando você vê uma petição em que o advogado tem uma logo, pode ser criada por um profissional, pode ser criada por sites que fazem isso na internet. Se você jogar no Google, você vai encontrar sites que criam logos gratuitamente. Isso traz uma roupagem diferente. Confere o quê? Credibilidade. A pessoa que pegar a sua peça vai pensar, opa, eu acho que esse advogado é bom, ó, ele está se preocupando com a aparência, ele está investindo na estética da petição, então eu acho que ele deve ser um profissional bacana. É assim com a gente. Quando você vê um escritório com uma fachada bacana, você querendo ou não, o teu instinto é de conferir maior credibilidade para aquele local, não é mesmo? Isso também acontece nas nossas petições, tá? Além disso, algumas pessoas me perguntam com relação à fonte da petição, a parágrafo, a espaçamento. Com relação a isso, o que eu posso dizer para vocês? A petição, ela é uma peça formal. Então, é ideal que o quê? O teu principal objetivo é que o seu pedido seja deferido, não é mesmo? Então, tudo que a gente faz na petição precisa colaborar para que o seu pedido seja deferido e o mais rápido possível, não é mesmo? Então, o que nós precisamos fazer? Com relação à fonte, a tua fonte ela não pode ser uma fonte muito corrida, muito em itálico ou extremamente sublinhada, extremamente em negrito. Precisa ser uma fonte mais formal. Por exemplo, a Times, que é uma fonte comum, a Arial, a Calibre, a Verdana. Eu estou utilizando uma que eu acho bonita e eu acho também formal, que é a Cambria, né? Ela é um pouco mais bonitinha, tem um estilinho a mais, mas ela não foge de uma fonte formal. Então, você deve se preocupar com isso. Utilizar, por exemplo, a fonte Comic Sans, que acontece muito, gente, não é algo legal, porque ela chega a ser até mesmo uma fonte infantil. Então, você deve desconsiderar. Esse tipo de coisa tira a credibilidade do profissional. Você pode ser um profissional ótimo, com uma tese ótima e vai acabar com a sua imagem não tendo uma estética legal na sua petição, tá? Outra coisa que nós precisamos nos preocupar sempre é com relação ao parágrafo. O que acontece? Às vezes eu vejo algumas petições em que inicia-se um parágrafo aqui, o outro parágrafo vem aqui e o outro aqui, tá? Algo totalmente informal, totalmente fora dos padrões. Então, o que você precisa fazer? Sempre observe se está tudo dentro de um padrão, seguindo os mesmos espaços, os mesmos números de parágrafos, o mesmo espaçamento para começar a linha, que algumas pessoas usam espaçamento 2, outras usam espaçamento 5, sabe? Para começar o parágrafo. Não tem problema, isso é muito pessoal, varia de pessoa para pessoa, mas o importante é a petição deve ser inteira escrita no mesmo padrão. Você não pode usar 2 espaços aqui usar 5, depois usar 1, que vai ficar algo feio, tá? Isso também vai retirar a tua credibilidade, ok? O próximo ponto, e muito importante, é seja claro e objetivo. Algumas pessoas acabam se enrolando na hora de escrever o que elas precisam, de descrever os fatos do seu cliente ou até mesmo o direito do seu cliente, né? E aí, quando a gente não sabe, às vezes a gente tenta, com o perdão da expressão, encher linguiça, e isso acaba não dando em nada, né? Faz com que a leitura da sua petição se torne mais morosa, e isso vai tornar o seu pedido algo totalmente ineficaz. Então, sempre tenha em mente ser claro e objetivo. Vá direto ao ponto.
Isso é importante, para que isso aconteça, é importante que o quê? Que você revise a sua petição, né? No momento que você está dissertando ou narrando algo, você vai escrever uma vez e depois é ideal que você deixe a petição descansar um pouquinho, dê uma arejada na sua cabeça e depois volte para corrigir, para o teu cérebro não se acostumar com o que ele está lendo, para ele fazer uma leitura crítica daquilo e para que você possa alterar alguma coisa que não tenha ficado boa. Se você repetiu algumas palavras, repetiu frases, não é legal você ficar repetindo o requerente, o requerente, o requerido, ou o requerente requereu. Se é o requerente, é lógico que ele está requerendo. Então, vamos nos livrar desses vícios, tá? Outra palavra que a gente tem que observar se a gente não está citando repetidamente é a palavra que, né? O requerente que em 2 de abril sofreu um acidente, que sofreu também um abalo moral, né? A gente não pode ficar repetindo essas expressões. Isso também torna a sua petição algo cansativo. E a última dica de hoje é a seguinte e muito importante, talvez a mais importante de todas. É uma frase que eu gosto muito e ela diz assim: o número de páginas da sua petição não está vinculado à qualidade dela. O que acontece? Muitos profissionais, principalmente os mais antigos, acreditavam que quanto mais longa for a sua petição, melhor ela é. E nós sabemos que isso não é verdade, porque quando você se utiliza da clareza, da objetividade e principalmente da concisão, você vai direto ao ponto. Então você tira palavras e expressões desnecessárias. Isso faz com que a sua petição ela fique mais enxuta, mas que traga, sem dúvidas, todos os fatos necessários, isolando aqueles que são desnecessários, que vão apenas dificultar, que vão apenas trazer morosidade para que o julgamento da sua petição seja alcançado. Ok? Então vamos revisar as 3 dicas. A primeira é você se atentar para a estética da sua petição. A segunda é você ser claro e objetivo, ir direto ao ponto. E a terceira é você entender que o número de páginas da sua petição não está vinculado à qualidade dela. Ou vice-versa, a qualidade da sua petição não está vinculada ao número de páginas, tá? Não quer dizer que quanto mais você escreve, melhor seja a sua petição. O que significa isso é que, se você souber trazer todos os fatos de forma concisa, a sua petição e o seu pedido com certeza serão deferidos e você será visto como um profissional que sabe o que está fazendo, que sabe peticionar, ok? Se você gostou dessas dicas, eu vou pedir para você dar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal do Advogado Indispensável e me siga também lá no Instagram, @petiçãosemdrama. Tchau, tchau!